Glória a Jesus. Vamos passar a palavra agora ao pregador da noite, pastor Jean Carlos. Agora, se é para Jesus, vamos aplaudir de verdade. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé para Jesus e aplaudir a Ele, ao Rei da Glória, ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. É por causa dele que estamos aqui. Amém? Amém? Então diga para o seu irmão aí, Jesus está te pegando, hein? É só o começo. Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar. Eu quero trazer uma palavra ao nosso coração que Deus já falou comigo. Valdir, você pode baixar um pouco na PA, que eu acho que está um pouco alto para mim, né? Então, se precisar baixar, pode abaixar mais, tá? Hoje eu vou falar tipos de pessoas que Deus está procurando. Tipos de pessoas que Deus está procurando. Meditando sobre isso, eu fico pensando sobre como nós somos seletivos, sim ou não? Ninguém casa simplesmente porque acha que tem que casar. Algum tempo atrás, a pessoa para casar, ela dependia muito se o pai quem ia escolher, o jeito que ia ser, como que ia ser. Ele não tinha muita escolha, né? Alguns aqui, quando nasceram, não tiveram escolha para torcer para o time. E aí até hoje torce para o Flamengo. Coisas que, né, atrapalharam isso aí, não teve a opção de escolha. Mas, brincadeiras à parte, quando nós falamos sobre escolhas, nós vimos aí que nessas Olimpíadas que passou esse ano, você pode ver que as nações escolheram os seus melhores. As nações escolheram os seus melhores atletas, escolheram os melhores médicos, escolheram a melhor delegação para enviar, para representar ali a sua nação. E é interessante sobre o investimento que é feito. E quando nós vamos trazer isso para o mundo espiritual, você já parou para pensar como que Deus seleciona os seus? Porque a Bíblia diz assim, não foste vós que, mas eu vos. Então olha para o seu irmão, já começou mesmo, olha para ele e fala assim, meu irmão, Deus te escolheu. Ah, não foi qualquer um. Então, quando nós paramos para pensar sobre essa seleção de Deus, nós precisamos pensar por que Deus nos escolheu. Ou, se eu ainda não tenho uma resposta e você está aqui, não é por acaso, foi porque Deus trouxe você para ouvir essa mensagem, porque Deus está à procura. A Bíblia diz que Deus procurou sobre a terra para encontrar um justo, e não encontrou um justo. O olhar de Deus sobre a terra, em determinado momento, por uma situação que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele olhou para a terra e não achou um justo sequer. Então Deus está sempre olhando para a terra. E no texto que nós vamos ler aqui também, diz assim que Deus está à procura. Já chegou o tempo em que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então nós vemos na Bíblia que sempre há uma busca de Deus a respeito de pessoas, de homens, de mulheres, de crianças. E assim como um treinador, ele está à procura dos melhores jogadores, Deus está à procura de pessoas especiais para o seu reino. Irmãos, todos são chamados para a salvação, aleluia. Essa é a vontade de Deus, que todos conheçam a verdade, se arrependam e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, que todo mundo conheça a salvação por meio de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Mas agora, para a vocação, para o chamado, para realmente manifestar a glória dele nesta terra, para ele derramar algo diferenciado sobre a sua vida. Como que é esse negócio? Eu tenho uma lista muito grande para falar sobre essa procura de Deus, mas eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas que Deus está procurando, e eu tenho certeza que nesta noite você vai ouvir o chamado de Deus para a sua vida. Deus está separando um povo diferenciado, um povo que ama ao Senhor acima de todas as coisas, um povo apaixonado pelo Senhor. E nessa noite eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas que Deus está à procura. Primeiro, intercessores,
adoradores e trabalhadores. Você pode dizer após mim? Intercessores, adoradores e trabalhadores. Irmãos, cada uma dessas categorias, elas são essenciais para o avanço do reino de Deus e para o cumprir de todo o propósito de Deus aqui nessa terra. Talvez muitas vezes nós não paramos para olhar sobre a importância dessas coisas. Muitas vezes as pessoas brincam com a irmã do coque, o irmão do sapatinho de fogo, do canela de fogo, mas a verdade é que o intercessor, ele é diferente, o adorador é diferente, e o trabalhador, aquele que tem prazer de botar a mão na massa, esse faz a diferença no reino de Deus. Então eu vou repetir novamente, irmãos, muitas vezes, muitas pessoas ficam atrás do irmão canela de fogo, da irmã do coque, da pessoa que, sabe, está pipocando, mas a verdade é porque essa terra precisa dos intercessores, precisa daqueles que estão queimando dia e noite pela algo do sobrenatural de Deus que vai manifestar nessa terra, aleluia. Olha o que os meninos do Data Show vão colocando nos textos, olha o que 2 Crônicas 16:9 diz: os olhos do Senhor estão atentos, diga comigo, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, irmãos, os olhos do Senhor estão atentos a este lugar nesta noite. Os olhos do Senhor estão atentos, bem atentos, nesta noite aqui. Porque, irmãos, infelizmente, tem pessoas que não é o seu caso, eles vão para os cultos e eles vão para como se estivessem indo para um clube social. Vão para uma adoração a Deus, para uma celebração, como se estivessem indo para qualquer coisa. Mas nós não. Nós estamos como Davi. Alegrei-me com os que me disseram. Não, você não ouviu direito. Nós estamos como Davi quando escreveu o Salmo. Alegrei-me com os que me disseram. E aí esse texto está dizendo assim: os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, sobre toda a terra, para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero começar já trazendo uma palavra para você. Você que tem um coração em Deus, Deus fortalece você. Deus fortalece você. Se você tem um coração em Deus, a promessa aqui é que Ele fortalece aqueles que têm um coração totalmente nele. Aleluia! E aí, irmãos, vamos abrir o nosso coração para entender como podemos ser essas pessoas que Ele está procurando. Então, vou falar o primeiro ponto da nossa reflexão. Deus procura intercessores. O que é um intercessor? Há muitos pensamentos, ideias sobre os intercessores. Alguns gostam de dizer, como eu disse, a irmã do coque, o irmão canela de fogo, o irmão da revelação, o irmão da profecia, a irmã da profecia. Há muitas definições não bíblicas do que a Bíblia fala, o que é um intercessor. O intercessor, irmão, é mais do que orar, é colocar-se na brecha pelos outros, é lutar em oração, é acreditar que Deus pode intervir em situações difíceis. Então vou repetir, o que é um intercessor? O intercessor é muito mais do que aquele irmão que ora, é aquele que se coloca na brecha pelos outros, é lutar em oração, é acreditar que Deus pode intervir em situações difíceis. Irmãos, é uma responsabilidade espiritual que traz transformações e liberdade. O intercessor, ele quebra cadeias. O intercessor, através da sua vida de se colocar na brecha, ele traz libertação para aquele que está cativo. O intercessor é aquele que diz assim: eu sei que o meu irmão, eu sei que o meu parente, eu sei que o meu filho, ele não consegue vencer essa batalha, mas eu me colocarei na brecha por esta pessoa. Irmãos, que todos os pais, que todas as mães que aqui estão, possam ser esses intercessores que não vencem a guerra, não vencem a batalha, apenas falando na orelha dos seus filhos, mas são aqueles homens e mulheres que com os joelhos no chão, com as mãos levantadas, são verdadeiros intercessores, que abrem os céus sobre a vida dos filhos, e os filhos mudam todas as suas histórias. Por quê? Porque os pais são intercessores. Aleluia! Então, irmãos, tem gente que vai orar, ele só fica fazendo a mesma oração, é a mesma ladainha sempre. Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa. Isso não é um intercessor.
isso é um rezador. Porque o que é uma diferença de alguém que ora e alguém que reza? A reza é uma oração repetida, repetida, repetida e repetida, que não tem muito objetivo, ou muitas vezes entra apenas no automático. A oração é um diálogo. Repita comigo, oração é um diálogo. É quando você puxa a sua cadeira espiritual, você puxa outra cadeira e fala assim: Jesus, vamos conversar? Ô pastor, mas que é isso? Isso aí, irmãos, oração é diálogo. Você fala e você para ouvir. Tem gente que chega diante de Deus, por isso que a Bíblia é bem clara: quando você entrar no seu quarto, vai lá, fecha a porta. Por que fechar a porta? Não é porque é místico, pastor, não tem nada a ver de místico. Está ensinando um princípio: você fecha a porta para que ninguém te incomode, para que você tenha aquele tempo de intimidade com o Senhor, porque a intimidade não é para todo mundo ficar sabendo, aleluia. Intimidade não é para ficar pondo em público, intimidade é você com aquele com quem você está tendo intimidade. É algo como uma aliança de casamento, é algo de intimidade. Tem gente, irmãos, que vive expondo a sua intimidade na rua, expõe a sua intimidade para os amigos, para as irmãs, para colega, para parente, coisa e tal. Aí depois começa a dar problema. Por quê? Porque intimidade não é para ser exposta, intimidade é para ser vivida. Uau! Não, acho que você não entendeu. Intimidade não é para ser propagada, intimidade é para ser vivida. Aleluia! E aí, irmãos, o intercessor é aquele que ele entra no seu quarto e ele fecha a porta do seu quarto. E ele vai falar assim: Senhor, agora é nós dois. Aleluia. O que Jacó fez em Peniel? Jacó em Peniel, irmãos, ele não estava lá guerreando, dando voadora no anjo, e o anjo puxando ele para cá. Tem gente que não, porque lá Jacó lutou com o anjo, foi uma batalha até a noite toda. Não, ali era uma intercessão, ali era um tempo em que Jacó ele teve que reconhecer quem ele era. Porque quando o anjo do Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? E Jacó diz assim: meu nome é Jacó. E quando ele fala meu nome é Jacó, ele está dizendo assim: eu sou o trapaceiro, eu sou o pé-sarrara, eu sou tudo isso que eu tenho carregado da minha vida. E aí a Bíblia diz que Deus mudou o nome de Jacó. Então o intercessor, irmãos, é aquele que realmente se coloca na brecha. Olha o que Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que reconstruísse o muro e se colocasse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. O texto de Ezequiel 22:30, que o pessoal deve estar colocando no telão, está dizendo assim, que Deus procurou, que a Bíblia está olhando, procurando na terra, alguém que reconstruísse um muro, que se colocasse na brecha, e em favor da terra, mas não encontrou nenhum. O intercessor é aquele que fala assim: qual é o problema da nossa cidade? Qual é o problema da nossa nação? Qual é o problema que eu preciso me colocar na brecha em intercessão? Olha o que diz Isaías 59:16. 59:16 de Isaías diz assim: ele viu que não havia ninguém e ficou surpreso por não haver quem intervisse. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe livramento e a sua justiça lhe deu apoio. O texto diz: ele procurou e ficou surpreso porque não havia quem intervisse. Não havia um intercessor, não havia quem se colocasse na brecha. Irmãos, quantos jovens, quantos homens, quantas famílias estão sendo destruídas porque está faltando intercessores? Quantos, irmãos? Quantos? E aí nós vamos ver os exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram intercessores e que moveram o céu. Quem quer que o céu de Deus se abra nessa manhã, nessa noite aqui? Quem quer que o céu de Deus se abram sobre a sua casa? Diga amém. Quem quer que os céus de Deus se abram sobre os seus negócios? Amém. Porque, irmãos, tem batalhas que você não vai vencer no braço. Seu diploma não vai resolver. Seu network não vai resolver. Suas influências não vão resolver. Tem batalhas, irmãos, que é só na intercessão.
elas só são vencidas na intercessão. Nós podemos ver o exemplo de Abraão. Abraão, quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão se colocou como intercessor pelo povo. Ele intercedeu persistentemente, mostrando sua compaixão e seu desejo de ver misericórdia de Deus, irmãos. Irmãos, lá esse texto está em Gênesis 18, 23 a 33. Sabe o que nos mostra aqui? Que a intercessão pode mudar destinos. Em determinado momento, o pessoal estava lá, Jesus, os discípulos, e aí teve uma conversa que ninguém ia deixar, que ninguém ia abandonar, e aí Jesus diz para os discípulos ali: deixa eu dizer uma coisa para vocês, Satanás pediu para eu passar vocês na peneira essa noite. Por um bom tempo eu sempre falava assim, que Pedrão, eu gosto de usar o exemplo de Pedrão, né, que Pedrão chega lá, eu não vou te negar de jeito nenhum, mas esses dias eu estava lendo com a leitura mais ali, com mais atenção, num outro evangelho, e aí o texto diz assim, que Jesus dizendo, esta noite Satanás pediu para peneirar todos vocês, mas eu intercedi por vocês. Satanás pediu para o quê? Para trazer uma destruição, um aperto, uma situação sobre os discípulos de Jesus, mas Jesus, o sumo intercessor, o sumo pastor, ele intercedeu por eles. Irmãos, Jesus naquela intercessão mudou o destino da vida daqueles homens. Tem homens e mulheres que estão aqui porque teve alguém que orou anos e anos e não desistiu. Anos e anos. Abraão estava ali e aí ele recebeu a notícia. Deus chega até Abraão. Irmãos, Deus é amor? Deus é amor? Mas é justiça também, irmãos. E Deus traz para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles. E aí Abraão, ele começa a interceder, ele se coloca na brecha, com coração de misericórdia. Senhor, se tiver 50, o Senhor não destrói. Abraão, se não tiver 50, eu não vou destruir. Aí Abraão deu aquela olhada, falou assim, rapaz, eu sei que a história falou assim, Senhor, se tiver 10, o Senhor não destrói a cidade. E aí, irmãos, pensa o seguinte, Abraão, num bate-boca, num bom sentido, negociando com Deus se ele ia destruir ou não ia destruir. Uau! Não, eu não sei se você entendeu isso. Não sei se você compreendeu isso. Porque foi lá, chegou nos 50, aí ele, não, Senhor, não vai ter 50 não. Mas Senhor, se tiver 10, sabe qual foi a resposta de Deus? Abraão, se tiver 10 justos na cidade, eu não destruo a cidade. Irmãos, não tinha 10 justos na cidade. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o texto que eu quero mostrar aqui, o exemplo, é que Abraão foi esse intercessor para essas cidades. Elas mereciam? Não. O intercessor, irmãos, ele não tem justiça própria. Uau! O intercessor, ele não fica aí com apontar de dedos. O intercessor, ele tem um coração de misericórdia, ele tem um coração de Deus, ele está ali orando, falando assim, ele não está julgando a pessoa pelo aquilo que ela é, mas olhando realmente pela a essência da vida que Deus tem para ela. Vocês estão muito calados. Um outro intercessor que eu vejo na Bíblia é Moisés. Moisés na batalha contra os amalequitas, ele levanta suas mãos, e ele ali, enquanto que estava com as mãos levantadas, a Bíblia diz que o povo tinha vitória. Ele abaixava as mãos, o povo perdia. Levantava as mãos, o povo vencia. Isso está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 11. E o que me chama muita atenção, que a Bíblia diz que ele estava lá com as mãos levantadas, preste atenção nisso. E aí veio quem? Quem deu dos seus lados? Quem? Alô? Quem esteve de um lado? Arão e... Eles ficaram ali. Mas sabe de uma coisa? Antes deles chegarem e colocarem as mãos ali, eles pegaram Moisés, que estava ali como intercessor, e fazem Moisés sentar sobre a rocha. Quando Moisés senta sobre a rocha, e ali eles continuam na mesma posição,
agora ele tem o fundamento, a base. Irmãos, quem sustenta a vida de um intercessor é a rocha da nossa vida. A rocha é aquele que sustenta o nosso caminhar. Muitas pessoas falam assim: não, eles venceram por causa do Arão e do Ur. Irmãos, eles venceram porque eles se colocaram no lugar certo. Que lugar é? Na rocha. Então a gente intercede na rocha, porque sabemos que é a rocha que sustenta a nossa vida. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ele não perecerá. Aleluia. Irmãos, nós vemos também uma mulher extraordinária, Ana, que está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 a 20, conta a história de Ana. Ana foi uma intercessora que mudou o rumo da sua vida e deu a Israel um profeta. Irmãos, em súplica, ela entregou o seu coração, tornando-se um exemplo de como intercessão pode abrir caminhos para propósitos divinos. Ana, ela esteve ali orando. Irmãos, aqui não acontece isso, mas tem muito lugar por aí, irmãos, quando fala que é reunião de oração, vem só meia dúzia. E sabe por que o povo vive meia boca, meia vitória? E às vezes não é meia vitória. Sabe por quê? Porque a gente não presta atenção, às vezes não chama a nossa atenção sobre o poder que há na intercessão. Nós precisamos, irmãos, ser aqueles homens, aquelas mulheres que trazem o sobrenatural de Deus sobre a terra, através da intercessão. E orar, irmãos, não é orar apenas por orar, é orar com propósito, é orar com objetivo, é trazer o céu e falar assim: Senhor, nós não estamos vendo chuva, nós não estamos sentindo chuva, mas nós vamos orar até que a nuvem de Deus venha. Vira para o seu irmão e diga assim: meu irmão, tem nuvem de Deus indo sobre a sua vida aí. Há uma nuvem de Deus indo sobre a sua vida aí, irmão. Porque tem alguém orando por você. Nós temos tantos exemplos aqui. Essa madrugada eu estava ali no cenáculo orando. E aí, se você observar lá na entrada da igreja, tem o nosso pote dos pedidos de oração. Então todos os pedidos de oração são recebidos ali no pote e nós levamos para o cenáculo. E aí, irmãos, eu comecei a pegar cada pedido de oração. E aí, eu não sei quem foi depois de mim, eu acho que depois de mim era a Rosa e o Wilson, é isso mesmo. E aí, irmãos, eu peguei cada pedido de oração, um por um, fui orando pelos pedidos. Aí eu vi uns pedidos lá, eu falei assim: não, isso aqui não pediu isso. Não, Jesus, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Hoje eu vou compartilhar. Não, vou não. Deixa para lá. Não, vou deixar para lá. Não, mas eu vou, irmãos, eu não vou aguentar não. Eu estava lá fazendo uma oração intercessória, e aí eu peguei um pedido e falei assim: Senhor, me abençoe para eu trocar da minha Hilux. Minha Hilux. Quero trocar minha Hilux. Vamos usar um outro exemplo, irmãos, de alguém que foi extraordinário na história. Tem um homem que chamava George Miller. George Miller, ele foi um intercessor moderno do tempo nosso aí, que por meio de uma vida de oração, preste atenção, ele sustentou 5 orfanatos por cerca de muitos anos, e nesses orfanatos passaram 10.000 crianças ali na Inglaterra, e ele nunca pediu uma oferta. Só na história de George Miller, ele sustentou esses 5 orfanatos distribuídos na Inglaterra, e passaram por esse orfanato 10.000 crianças, segundo os dados registrados. Isso registrado ali, você pode dar um Google lá e você vai ver lá. 10.000 crianças, confiando que Deus supriria todas as necessidades de cada orfanato, de cada criança. Sabe o que Miller nos mostra, irmãos?
que o poder de uma oração, de um homem de oração, de uma persistência em oração, pode suprir qualquer necessidade. Eu estava preparando essa mensagem e eu lembrei da história de George Miller. E George Miller, irmãos, chegou dia lá que o pessoal chegou para ele e falou assim: pastor, não tem mais alimento. Nós vamos dar o almoço hoje e não tem para amanhã. E o Senhor proverá. Não, pastor, o senhor não entendeu. Não tem mais alimento nos orfanatos. Nós distribuímos. E George Miller falou assim: mas eu sei quem resolve o problema. E a história conta que ele foi para o seu quarto. Ele ajoelhou. E ele começou a colocar cada nome das crianças que ali estavam. Senhor, olha para... Senhor, o orfanato. Tem lá aquela criança. Eu estou lembrando aqui, irmãos, que um dia eu e a Ilha saímos daqui de Paraíso. A gente foi buscar uma criança lá em Miranorte, que o judiciário entregou para a gente cuidar nas casas. E chegando lá nessa casa, nesse lugar, a criança estava comendo barro, porque não tinha alimento. Eu e Iria pegamos ela e levamos para um restaurante que fica ali perto, e sentamos na mesa. Eu tenho isso registrado. Essa menina, ela pegou um pedaço de carne com coisa que assim, irmãos, ela comeu de um jeito que ela nunca comeu na vida. Eu e Iria não conseguimos comer, irmãos. Quando a gente chegou aqui, ela chegou nas casas. Obrigado. Ela chegou nas casas, já tinha um casal que entrou no judiciário e adotou essa menina. Eu vejo essa menina hoje aqui na igreja, eu olho para ela, ela não tem noção do que Deus fez na vida dela. Mas toda vez que eu olho para ela, eu lembro dessa cena. De uma menina que estava comendo barro, de fome. É fome, irmãos, é fome. E que hoje ela come o melhor dessa terra. Então eu paro para pensar sobre George Miller, irmãos, que ele estava lá e ele estava orando por suprimento, orando pelos aqueles orfanatos. E de repente ele escuta, segundo os historiadores, chegou comida, caminhão e mais caminhão, e alguém batendo: pastor, pastor, a provisão chegou. Ele não mandou mensagem para ninguém. Ele não ficou muitas vezes como nós, pastores, ficamos mandando mensagem no grupo: irmãos, oferta para isso, irmão, oferta para aquilo. Ele apenas orou. E aqueles que têm um coração que ouve Deus, responderam o seu chamado. O pessoal da cozinha me procurou essa semana. A gente passou 2 semanas aí investindo. Irmãos que doaram tempo, irmãos, meu Deus do céu, como que... Eu estava preparando a mensagem e falei assim: meu Deus, que equipe que a gente tem. Que equipe essa da Ágape. Teve gente hoje que chegou antes das 7 horas, gente 6 horas da manhã estava no espaço hoje. Teve gente que trabalhou na chuva no espaço.
Quantos dias o Messias trabalhou na chuva, chovendo, irmãos, trabalhando. O Júnior, sabe, tirou aí, a gente estava ministrando no encontro, e eu falei assim, Júnior, toma conta aí, porque se eu ficar aqui, o negócio não vai. E ele ficou lá, o Júnior Cunha, e ainda trouxe gente para trabalhar. E o pessoal da cozinha me procurou e falou assim, pastor, nós precisamos trocar esse fogão. Porque o fogão ele já tem mais de 10 anos tranquilo, não tem, Isdário? Cadê o Isdário? Tem muito mais de 10 anos, eu nem sei nem quantos anos tem. Só que é aquela questão, a gente vai trabalhando as necessidades. E o pessoal me procurou, e eu disse para as irmãs da cozinha, irmãs, vamos orar, porque nós temos ainda, a piscina foi orçada, no primeiro orçamento, 10 mil reais, e nós já temos um valor de 30 mil reais, já passou 10 mil reais, porque teve muita coisa para fazer, para deixar como está lá. E aí as irmãs falaram assim, pastor, mas nós podemos trabalhar em cima disso, né? Eu falei assim, vamos orar sobre isso, vocês têm a liberdade, coisa e tal. E aí, irmãos, quando eu cheguei lá hoje, as irmãs falaram assim, pastor, nós estávamos aqui, crente, irmão, crente quando reúne, sai coisa, mas eu sei, irmãos, que na equipe que estava trabalhando lá, o fogão já saiu. Pode aplaudir Jesus. Estava faltando o frete. Aí eu sei que essa notícia correu. Aí alguém falou assim, o frete eu pago, pode ficar tranquilo, pode pedir. E eu sei que vai acontecer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu tenho visto que essa cidade ela vai ser ganha para Jesus. Eu tenho comentado sobre isso, como que Deus vai fazer grandes coisas e vai mudar a história de pessoas. Não é por causa de nós. Ninguém aqui precisa de babação, ninguém aqui precisa de, ficar puxando sardinha, porque quem é do reino, e faz para Jesus, e faz por causa dele, amém? E aí, irmãos, eu posso dizer para os irmãos, hoje eu estava lá assim, Senhor, nós daqui uns dias nós vamos estar aqui nesse espaço água, porque essas paredes elas vão ser derrubadas. Elas vão ser derrubadas. Sabe para quê, irmãos? Porque nós não estamos aqui para ser a maior igreja da cidade. Não é o nosso... Não, irmão, para com isso. Tira isso do coração. Nós estamos aqui para saquear o inferno e povoar o céu. Nós não queremos igreja cheia de gente e vazia de Deus. Nós queremos uma igreja onde quem estiver dançando, dança para Jesus. Quem estiver tocando, toca para Jesus. Quem estiver pregando, prega para Jesus. Quem estiver fazendo qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Porque se não for para a glória de Deus, não faça. Por quê? Porque essa igreja não é minha, não é do pastor Paulo, não é da pastora Ira, não é de nenhum homem. Ela é de Jesus. E nós precisamos cuidar disso, irmãos. E isso é através de intercessão, irmãos. Nós precisamos orar. Como queremos avivamento, como queremos sobrenatural, se a gente não quer orar. Irmãos, eu não sei porque que você ainda não deu o seu nome para o cenáculo. Nós já vamos bater o segundo dia. Você precisa ter o seu tempo do secreto. Entrar naquele lugar lá, irmãos, e deixar ali aquele tempo onde você fala assim, eu vou no meu secreto, porque lá em casa eu sei que não tem jeito. Quem está me entendendo? Porque em casa, irmãos, eu não sei, talvez lá na casa da Renata dá certo, né, Renata? Lá talvez dá, quase não tem criança, coisa e tal, mas você tem que ter aquele seu tempo, onde você entra e fala assim, Senhor, eu estou aqui. Então, Deus está à procura de intercessores. Você imagina se onde nós já deveríamos estar, se essa igreja tivesse aí 24/7 de oração sem interrupção? Você já imaginou? Que nós ainda estamos apenas, quantas horas? Me ajuda aí, 30 horas de oração, 29 horas de oração interrupta. Então começa na sexta-feira de manhã e está indo até no sábado. E Deus já está fazendo coisas tremendas. Quem está me entendendo? E estamos só no começo. Porque a proposta é ser 24/7. Tem alguém aqui que está ouvindo Deus falar?
Tem alguém aqui que está ouvindo Deus falar? Ah, pastor, eu posso orar em casa. Irmão, eu sei que você pode orar em casa, mas há um chamado de Deus para um lugar onde você tira a sandália dos seus pés e entra ali para estar orando, orando, orando. Então Deus está à procura de intercessores, daqueles que se colocam na brecha. A oração intercessória é a força invisível que move o céu e a terra. A oração intercessora é a força invisível que move o céu e a terra. Quem está em sua vida, quem está perto de você, está precisando de um intercessor? Pergunta quem está perto de você. Você está precisando de um intercessor? Você está intercedendo por alguém? Alguém, irmãos, alguém pode contar com a sua vida como alguém que ora por você? Eu não estou conseguindo sair desse ponto, irmãos, porque Deus está nos chamando para ser intercessores. Deus pode contar com você para ser um instrumento que vai tirar alguém das trevas, através da oração. Aí você fala assim: ah, pastor, mas orar, eu às vezes oro e não sinto nada. E quem disse que para orar você tem que sentir alguma coisa, irmãos? Tem gente assim: não, eu orei e não senti nada. Irmãos, quem disse que oração é lugar de ficar sentindo arrepio? Quem disse, irmão? Quem disse que oração é lugar de você? Irmão, você pode até ter isso, mas não é isso que faz a vida de intercessor. Na verdade, o intercessor, muitas vezes, ele vai chorar, ele não vai sentir nada, ele vai apenas crer. Segundo tipo de pessoa que Deus está procurando: Deus procura adoradores. A definição de adoração a adoração vai muito além de cânticos e rituais. É uma entrega sincera de coração e espírito a Deus, reconhecendo a grandeza em todos os aspectos na vida dele. João 4:23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... São esses os adoradores que o Pai procuram. Salmos 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito e Vou voltar, irmãos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. E aí nós temos quem? O exemplo de Davi. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Desde jovem, irmãos, Davi adorava a Deus, e em espírito e em verdade. Davi não tinha títulos, Davi não tinha recursos, mas Davi tinha o quê? Um coração de adorador. Davi, quando ele foi escolhido, Deus falou para o profeta: Samuel, eu já encontrei um homem segundo o meu coração. Uau! Não, eu vou parar aqui e falar assim, Deus olhando para nós aqui, e Ele vai poder dizer assim: eu já encontrei um homem, uma mulher, segundo o meu coração, que não tem título, que não tem posição, que talvez ele é na dele, mas ele é um adorador. Irmãos, os verdadeiros adoradores não precisam de plataforma. Uau. Os verdadeiros adoradores não precisam de luzinha. Os verdadeiros adoradores não precisam ser bajulados. Os verdadeiros adoradores são aqueles que beijam os pés do Senhor e dizem: Senhor, é por você, é para você, eu estou aqui, é por causa de Ti, ó Pai, eu faço é por causa de Ti, eu não estou buscando aplausos, eu não estou buscando reconhecimento, eu estou fazendo para Deus. Aleluia! Irmãos, nós vemos que Davi era esse homem que foi encontrado ali nas ovelhas, o seu pai cuidando das ovelhas, mas Deus estava vendo. Qual o nome do último irmão que está lá, ao lado daquela que está de azul? Qual o nome seu, irmão? É você mesmo.
Luiz Fernando. Irmãos, eu estou sem óculos, que eu estou treinando ler sem óculos. Tecnologia é uma maravilha, você estica, fica quase 50, né? É fonte 50. Eu não estou vendo nitidamente o rosto do Fernando. Fernando, eu estou vendo aqui, é um homem bonito, apresentável, mas eu não estou vendo nitidamente. Mas Deus não conhece apenas o rosto do Fernando. Deus conhece o coração do Fernando. Deus conhece a vida do Fernando. Deus conhece onde que ele trabalha, como ele negocia, como que ele faz, o que que ele fala. Deus conhece intimamente. Os olhos do Senhor estão a procurar. E ele encontra o Fernando. É isso o nome dele? Luiz Fernando. Encontra o Luiz Fernando lá. E ao lado do Luiz Fernando está a Carla. Talvez o Luiz Fernando não conheça a Carla. Talvez conheça. Nem sei se são marido ou mulher. Mas estão juntos. É marido e mulher? É. Mas mesmo assim, Luiz Fernando, vou te dizer uma coisa de uma pessoa com 30 anos de casado. Por mais que você tenha, por mais que a mulher conheça coisa e tal, mas ainda ela não te conhece totalmente. Mas Deus te conhece. Deus conhece desde o ventre da sua mãe, conhece você. E tem uma coisa, você não é fruto do acaso. Deus tem um plano na sua vida. Deus escolheu você no ventre. Meu irmão, para de fugir do projeto de Deus, meu irmão. Deus está falando para mim isso. Para de fugir no projeto de Deus. Você não tem que estar lá atrás. Deus quer você aqui na frente. Você tem que parar de correr do projeto de Deus para a sua vida, Luiz Fernando. Irmão do céu. Deus te escolheu, meu irmão, Deus escolheu você no ventre da sua mãe. Você é fruto de profecia. Você é fruto de profecia. Gente, Deus está falando comigo umas coisas aqui que tem tanta gente aqui que está fugindo do chamado de Deus já tem tanto tempo. Esses dias eu estava passando a mão na minha cabeça, Paulo, e na minha cabeça aqui tem uma marca, Hélio. Uma marca, porque quando eu fui nascer, a minha mãe era pequena e o camarada não é maranhense, mas tinha a cabeça grande demais. E eu tenho uma marca bem aqui assim, e aqui assim, porque foi tirado a ferro. Pegou? Esse negócio aí, eu estou muito emocionado, eu não dou conta de falar essas coisas não. Então, eu que sou mais cima goiano, né, lá do Goiás, de Catalão, eu falo assim, foi tirado a ferro, tá? Então, pegou e quebrou minha clavícula, e sempre quando eu passo a mão na minha cabeça, Deus fala comigo que desde o ventre da minha mãe, Satanás tenta tirar minha vida. Um dia eu estava assim, eu passei e Deus falou assim, sabe o que é essa marca? E eu falei, sei, é porque teve lá no nascimento. Não, é porque Satanás, desde o ventre da sua mãe, ele tentou matar a sua vida. Ele tentou destruir você. Minha mãe era para ir para Catalão, dar à luz, e aí a família não deixou ela voltar para onde devia voltar, para onde que ela morava com meu pai. Proibiu ela, naquela época, eu estou com 52 anos, naquela época tinha todas essas coisas que os irmãos sabem como que era, e ela não conseguiu voltar para o Mato Grosso, Coxim, aquela região do Mato Grosso lá. E eu sei que
na minha caminhada, sempre houve uma tentativa muito grande de que eu perdesse o propósito de vida. E toda vez que eu passo a mão sobre a minha cabeça, eu lembro que o diabo tem muito ódio de mim. Porque todas essas coisas são feitas para me tirar do propósito. Eu lembro que eu já contei aqui, quem vai no encontro sempre ouve, que eu tive muita dificuldade com a paternidade, com meu pai que me criou. Tive muita dificuldade com tantas situações e sempre, pessoal, às vezes, na certa idade minha, se eu tivesse vindo aqui, o pessoal pulava para outra rua, porque já tinha quase certeza que alguma coisa ia acontecer, porque a fisionomia não era muito agradável, porque Satanás queria arrebentar com a minha vida. Eu já disse para algumas pessoas aqui que muitas vezes o Satanás se materializou e já vi ele materializado, e havia um envolvimento muito profundo com as trevas. E aí, quando eu estou aqui nesse altar, irmãos, e eu passo a mão na minha cabeça, eu sei que os projetos de Deus não se frustram, mas que Ele cumpre todos os seus projetos. E há tantas pessoas aqui que têm atrasado o chamado de Deus para suas vidas. Tem tantas pessoas que, por causa de mau testemunho, por causa de não dar certo em determinados lugares, por causa de um relacionamento, por causa de liderança, por causa daquilo que envolve gente, está sempre regredindo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Para de fugir do propósito de Deus. Você não está no reino de Deus por causa de pessoas, por causa de líderes, por causa de que faz certo ou faz errado. Você precisa responder ao chamado de Deus. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus está à procura daqueles que realmente estão dispostos a entregar, a depositar, a derramar a sua vida e falar assim: Senhor, eu quero realmente fazer isso, eu quero realmente me entregar, eu quero onde que eu estiver, eu quero ser aquele adorador onde a tua presença se manifesta, onde o Senhor vai fazer algo extraordinário, sobrenatural. Por quê? Porque eu sei que o Senhor me escolheu. Irmão, Deus te escolheu. Deus escolheu você. E Ele não escolheu apenas para simplesmente você passar essa vida ou ser muito próspero financeiramente, ser muito pequeno para aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele te escolheu. E para de fugir de Deus. Para de correr de Deus. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Nós podemos ver que Estevão, lá em Atos 7, 55 até 60, ao ser apedrejado, Estevão teve uma visão da glória de Deus e clamou para que Jesus recebesse o seu Espírito. Sua adoração em meio ao sofrimento nos ensina a manter uma fé e a confiança em Deus, mesmo nas situações adversas, difíceis. O verdadeiro adorador, ele não adora pelas circunstâncias. O verdadeiro adorador, ele suplanta, ele vence todas e quaisquer adversidades. Um outro exemplo, Paulo e Silas, mesmo presos, eles oravam, cantavam louvores a Deus, e as suas correntes se soltaram. E isso demonstra, irmãos, o poder da adoração em tempos de provação. E está lá em Atos capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas ali, naquela tribulação, sofrendo, irmãos, sofrendo, mas eles não calaram a sua boca. Eles não calaram, irmãos. Eles ecoaram. Talvez eles estavam cantando, como eu já disse, que é algo que veio lá da eternidade. Talvez eles estavam lá, pés e mãos presos, no pior lugar, que era as cadeias de Roma. E eles poderiam estar cantando: ao único que é digno de receber a honra e a glória, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, a Ele
Enquanto eles estavam adorando, a Bíblia diz que veio um vento forte sobre aquele lugar, o lugar tremeu, veio um terremoto, as cadeias, correntes quebraram, as portas vieram, romperam. Irmãos, um adorador, quando ele adora, cadeias são quebradas, correntes caem por terra. Sabe por que muitas pessoas elas se tornam apenas cantadores de música e não adoradores? Porque Satanás sabe que quando um adorador ele adora, o céu se abre. Dietrich Bonhoeffer, irmãos, teólogo, pastor alemão, ele permaneceu firme em sua fé durante o regime nazista, adorando e honrando a Deus, mesmo quando a sua vida estava em perigo. Eu estava assistindo a biografia de Dietrich Bonhoeffer. Ele recusou ir para os Estados Unidos, mas permanecer na Alemanha nazista. A história conta que os homens de Hitler colocaram Bonhoeffer no paredão. Negue a Cristo, ou você vai morrer. Negue a Cristo. Ele não negou a Cristo, e ele permaneceu firme. A vida de Dietrich Bonhoeffer, um dos maiores teólogos da Alemanha, continua falando. Irmãos, a terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Essa cidade, irmãos, está clamando. Não é por mais evangélicos, irmãos. Eu às vezes tenho vergonha, irmãos, de alguns líderes da nossa cidade. Pastor Paulo faz parte do grupo. Eu não estou descobrindo nenhum aqui não, mas eu às vezes fico com vergonha, porque se fala tanto em política, fala tanto em futebol, mas sobre ganhar essa cidade para Jesus é nada. Para fazer um evento, irmãos, onde tem que ter unidade de pregação do evangelho, é uma luta. E cada vez mais a gente tem visto, irmãos, que as pessoas estão preocupadas. Não é com o coração de Deus. Nós precisamos olhar para o coração de Deus. Você não pode vir para o culto por causa do pastor. Você não pode vir para o culto por causa da pastora. Por mais que você ame, por mais que você honre, mas não pode ser isso. Tem que ser por causa de Jesus. A gente precisa ganhar essa cidade para Jesus, mas nós precisamos ser ganhos primeiro para Jesus. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmãos? E às vezes a gente vem com aquela expectativa de ouvir uma palavra motivacional, uma palavra para me colocar para cima. E às vezes Deus quer fazer o que está fazendo comigo, irmão, só chorar. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara de ficar chorando, mas eu não consigo me conter, irmãos, pela essa presença de Deus. Eu não consigo, irmãos.
está à procura de homens e mulheres que clamem por esta cidade, que clamem por pessoas. Deus está à procura de pessoas, irmãos, que são verdadeiros adoradores, que adoram a Deus com as suas mãos, com o seu corpo, com o seu dinheiro, com a sua casa. Deus está à procura de trabalhadores. O que esses trabalhadores, irmãos? É aqueles que põem a mão na massa, é aqueles que Jesus pode contar com eles, é aqueles que falam assim: o que está precisando? Eu estou aqui. O que está precisando para a gente ganhar essa cidade? Eu estou aqui. O que está precisando para alimentar os necessitados? Eu estou aqui. O que está precisando para ganhar um bairro? Eu estou aqui. Ah, mas eu sou só um. Irmãos, se estiver um, se tiver um, irmão, um que realmente chore de verdade por essa cidade, ela nunca mais será a mesma. Se tiver um, irmãos, que chore de verdade pelos seus filhos, nossos filhos serão alcançados. Se tiver um, irmãos, um que se importe com a vida dos outros para que ele não vá para o inferno, a pessoa vai ser ganha. Se tiver um, irmãos, que pare de se preocupar tanto com o dia de amanhã e pense no seu relacionamento com Deus hoje, essa cidade vai ser mudada. Porque, irmãos, tem pessoas que estão morrendo e indo para o inferno do nosso lado, e Deus está à procura de pessoas que são adoradores, que são intercessores e que são trabalhadores. Ah, irmãos, eu vi essas 2 semanas, nessas correrias que nós estamos aí, eu vi tanta gente se dispor, e eu falei assim: Senhor, obrigado por cada irmão, obrigado por cada irmão, Senhor, por cada irmã. Obrigado, Jesus, porque isso não é uma obra de uma pessoa. Mas sabe o que Deus está me dizendo hoje? Que a gente ainda não se entregou tudo. A gente não entregou tudo ainda. A gente não entregou tudo ainda. A gente ainda fica assim: não, eu vou fazer na minha zona de conforto, eu vou fazer aquilo que me compete. Não, não é isso. Eu não vou terminar esse culto, irmãos, que eu não consigo. Com toda sinceridade, desde 2006 eu prego nesse culto, eu prego neste lugar. Começou sem chão, sem piso, sem nada, mas eu estou nesse altar aqui pregando desde 2006. E eu nunca vi, senti, irmãos, e olha que eu tenho uma caminhada grande na questão de mundo espiritual, experiências tremendas, mas eu nunca vi e nunca senti como eu estou sentindo hoje, essa manifestação. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está à procura. Ele está à procura. Ele está à procura de homens e mulheres. Ele está procurando a quem Ele possa dizer assim: responde ao meu chamado, responde ao meu chamado, responde ao meu chamado, responde ao meu chamado. Às vezes a gente fica assim: irmãos, vamos para frente, quem quer aceitar Jesus? Nós já passamos dessa fase, irmãos. Nós já passamos dessa fase. Nós já passamos dessa fase. De louvor, quero contemplar teu rosto, Pai.
chegamos no batismo, eu e Iria chegamos no batismo. Foi lindo o que Deus fez hoje de manhã. E nós chegamos em casa, irmãos, e encontramos uma grande batalha. Uma grande batalha, irmãos. E vocês podem ver que a Iria teve que ir embora. Ela não pode ficar. Porque às vezes, irmãos, erradamente tem gente que diz assim: a vida do pastor é só orar, é só estudar a Bíblia e pregar. irmãos, não sabe de nada. E a gente ficou assim: Iria, você desce para a igreja. Porque tinha que chegar 4h30. 4h30, você desce para a igreja, eu vou ficar aqui cuidando da sua mãe, uma missionária, uma das primeiras missionárias no Tocantins, que não tem mais a lucidez. E hoje ela, esses dias, está bem punk. E a princípio, Jean, eu não vou, não tem jeito de ir ao culto. Mas ela veio. Eu falei: você vai e eu fico. A hora que deu umas 5:50, pede alguém para me buscar. E aí, dependendo de como estiver, você sobe, deu o horário, você sobe e a gente vai administrando isso. E por que eu estou contando isso, irmãos? Porque, irmão, não quero vitimizar, porque a gente não vitimiza. Nós não somos desse tipo de pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: luta nenhuma pode nos tirar da presença de Deus. Batalha, dificuldade, adversidade nenhuma pode nos roubar a alegria de estar na presença de Deus. Irmãos, eu estou chorando aqui, não é de tristeza, não é nada disso, é da presença de Deus. E Deus não chamou você apenas para participar de uma igreja, irmãos. Deus chamou você para ser um adorador, um intercessor, um trabalhador que diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu vou usar a minha vida para te servir, para te adorar, para ser útil no teu reino. E meu irmão, minha irmã, nós temos muita gente para ganhar, nós temos muitas pessoas para cuidar. Ai, irmãos, quando eu falei para os irmãos aqui que eu peguei o bilhete assim, pela minha Hilux, irmãos, não tem nenhum problema de alguém pedir uma Hilux, não tem nenhum problema, irmãos. Quem está me entendendo? Não tem. Se você tiver problema, você pode me dar, que eu vou fazer bem feito com ela. Vou usar bem usado, igual eu faço com o meu carro, bem usado. Não tem nenhum problema com isso. Mas quando eu vejo jovens, filhos dos nossos irmãos aqui, que estão precisando de que a igreja entre em guerra pela vida dessas pessoas, irmãos, aí eu falo assim: por que a gente não tem lá naquele pedido? Traz o vaso aí para mim, os intercessores, traz o vaso aí, traz o vaso para mim. E eu vou encerrar. Traz aí. Eu quero entrar naquele cenáculo lá, tira a tampa. Eu quero entrar naquele cenáculo e começar a tirar pedido. E vai estar aqui assim: pela salvação do João, do Roberto, do Pedro. Citar o nome da pessoa, pela salvação, pela libertação. Aí eu vou tirar outro nome, pela salvação, pela libertação e tal. Eu vou tirar outro nome. Ore pela transformação da minha cidade, pela conversão do prefeito, pela conversão dos seus secretários, que eles não sejam apenas religiosos, mas que eles nasçam de novo. Eu vou tirar outro papel, irmãos. Ore para que eu seja um missionário de Jesus. Eu vou tirar outro papel, irmãos, e aí a gente vai ver aqui, não é mais aqueles pedidos apenas por questões materiais, porque se a gente fizer a vontade de Deus, irmãos, as demais coisas serão acrescentadas. Quem me entende? Quem me entende? Mas nós precisamos colocar as coisas no lugar certo.
Esses pedidos aqui, irmãos, toda semana, eles vão ser mudados. Essa semana vai lá pro cenáculo. No sábado ele vai voltar para cá vazio, porque nós vamos pegar os pedidos. Ele não vai ficar aqui montoando pedido. Por quê? Porque os intercessores vão pegar igual o pastor está fazendo. Se eu fiz, você pode fazer. Eu estou de madrugada, irmãos. Eu não estou no horário fácil. Eu gosto de dormir, eu preciso dormir. Você pegar o pedido lá e tá assim, ó: abençoe, salve a minha família, salve o meu filho. O nome do meu filho é isso. Você vai ver as coisas transformarem, as coisas mudarem. Eu vou encerrar o culto dessa noite dizendo o seguinte para você: Deus está à procura. Ele te encontrou nesta noite. Ele te encontrou nesta noite. A sua vida nunca mais será a mesma. Irmãos, eu não posso sair daqui sem perguntar para você, de verdade, você quer entregar sua vida para Jesus? Você que ainda não fez essa entrega pública, você quer entregar sua vida para Jesus como único e suficiente Salvador? Tem alguém que quer fazer isso nessa noite? Fala assim: eu quero esse Jesus aí do pastor. Alguém quer fazer essa entrega hoje? Alguém quer fazer essa entrega? Você chegou aqui, entrou, e você quer falar assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Agora eu vou fazer um outro apelo. Quem quer ser encontrado por Deus como um intercessor, como um adorador e como um trabalhador, levante uma das suas mãos. Jesus, olha cada mão levantada aqui, esses jovens aqui no altar, cada pessoa que aqui está. Olha para nós, Senhor. Olha para esses músicos. Olha para cada um aqui, Pai. Nós estamos aqui. Lá na minha esposa que está lá em casa agora, cuidando da sua mãe, adorando a Jesus lá, cuidando da sua mãe de 97 anos com Alzheimer. Vai lá, Jesus. Vai lá no hospital, na casa da irmã Nilva, que está lá, que não está bem de saúde. Vai lá. Vai na casa daqueles outros irmãos, da Adriana, mãe do Guilherme, que está cuidando, adorando Jesus, cuidando da sua mãe, e que muitas vezes não pode estar aqui congregando, mas ela está lá, adorando Jesus, servindo a Jesus lá, Jesus. Vai lá, vai lá. Esse meu irmão, essa minha irmã, que muitas vezes não pode vir por situações que a gente nem sabe. Vai lá, Jesus. Pai, nós não queremos uma igreja cheia de pessoas, queremos uma igreja cheia da Tua presença, de pessoas transformadas. Nós estamos com as mãos levantadas. Senhor, eu sou o primeiro a estar aqui com as mãos levantadas. Nossa vida não pode ser mais a mesma, irmãos. Não podemos ser mais os mesmos. Jesus. Meu irmão, você vai para casa em paz, porque o culto não vai acabar, ele vai continuar na sua casa. Eu não vou encerrar esse culto. Você pode ir na paz do Senhor, que você guarde essa mensagem no seu coração, porque nem posso dizer que é uma mensagem, é algo de Deus para nossas vidas. Deus abençoe você. Vai na paz do Senhor. Amém.